Fala desenvolvedor, seja muito bem-vindo de volta ao canal Dev++. Eu me chamo Paulo e estou aqui para te ajudar a incrementar sua variável de conhecimento em desenvolvimento web e programação. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui um assunto de extrema importância para nós desenvolvedores e principalmente para quem está iniciando, dando seus primeiros passos aí no mercado da programação e está tendo seus primeiros contatos ali com HTML, com CSS e construindo as suas páginas mais dinâmicas, não é isso? Nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre semântica, sobre HTML semântico mais precisamente, entender por que ele é tão importante na construção de layouts mais modernos. Então vamos para o vídeo? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a semântica ela é a ciência que estuda significados e atribuição de interpretação para palavras e textos, né, na língua portuguesa, segundo alguns dicionários. Com a programação não funciona diferente, né? Na verdade, ela tem aí o seu significado bem atrelado no desenvolvimento web, que é basicamente a mesma coisa. Escrever um código mais sucinto, um código que contenha etapas, em que tenha significado, em que traga alguma boa interpretação, tanto para com que humanos, ao terem acesso ao seu código, possam ler da melhor forma possível, quanto mecanismos de buscas, quesitos de experiência do usuário, táticas de SEOs, robôs de SEOs que são usados, famosos algoritmos, possam identificar cada etapa da sua página, cada etapa do seu projeto e possam interpretá-lo da forma mais correta. No vídeo de hoje, eu já deixei aqui um projeto pronto com uma página simples HTML. Nós vamos usar mais uma vez o nosso aplicativo móvel Acode para nos auxiliar. E aí a intenção vai ser trocar todas essas tags, passando para elas um significado semântico, e aí vocês vão entender na prática como a semântica funciona, né? Se você está gostando desse vídeo, desde já quero te pedir aqui que deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para que sempre você fique sabendo quando a gente subir um conteúdo novo aqui para o canal. Então, se você está gostando, fica comigo até o final, que eu garanto que vai ser de extrema e fundamental importância se você principalmente está iniciando. Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Para entender como funciona a estrutura semântica de HTML, a gente vai usar novamente aqui o App Mobile Acode. E iniciando a aplicação, eu já deixei aqui pronta uma estrutura HTML. Vocês podem ver que ela já está toda montadinha aqui, né? Existem alguns campos aqui que nós colocamos uns textos e outros aqui mais separados. Temos aqui de início, né, a declaração do HTML com um header. Nesse header eu preferi comentar as meta tags de meta charset, né, que são as tags de configuração de caracteres, e a tag de responsividade. Mais para frente eu explico um pouco o que cada uma representa. Só que basicamente a gente vê que tem uma página com a estrutura bem montada, inclusive a gente pode até visualizar o documento e ver que ela tem essa disposição. Por enquanto uma página sem nenhum estilo, mas vocês podem ver ali que nós temos um menu lá em cima, um texto principal, logo aqui na segunda linha, digamos que é o centro, e logo abaixo nós temos algumas exemplificações de um texto secundário ou de um segundo subtítulo e um campo com um texto maior, seria o nosso parágrafo aí, não é? Logo abaixo a gente tem um texto em itálico e aí a estrutura se repete. Qual a questão em si aqui acerca da estrutura semântica? Como nós falamos, a semântica ela vai tratar principalmente da questão de significado, além de ser algo imprescindível para mecanismos de buscas aí, para os SEOs que os navegadores utilizam. Nessa questão aqui, a gente pode ver que ela está construída numa estrutura que não traz nenhum significado de semântica, além de ter algumas tags que já foram descontinuadas da última versão do HTML4 para o HTML5, que são elas, por exemplo, a tag center, a tag big, né? E aí nós temos algumas tags que são utilizadas no HTML5, porém elas não têm cunho semântico. Então o que a gente vai fazer com essa estrutura de página aqui? Nós vamos reorganizar todo o documento, passando para ele as tags de significado, ou seja, as tags semânticas, que além de facilitar e melhorar o sistema de mecanismos de busca, o sistema de SEO, vai facilitar muito mais ainda na questão da visualização do seu código, caso você precise fazer uma manutenção nele. Então vamos começar? De início, a gente sabe que na versão atual do HTML, no HTML5, nós precisamos declarar a tag de abertura como sendo a tag principal, que é a tag doctype, que ela é responsável por identificar
qual a versão do HTML que nós estamos utilizando aqui, né? No caso seria o próprio HTML5. Então a gente digita aqui doctype, ele já vai mostrar alguma coisa. Doctype HTML5, ele já me deixa lá a estrutura já preparadinha. Só dar uma correçãozinha aqui na tabulação, ele acaba que elimina a minha estrutura atual. Vamos ver só aqui se ocasionou alguma coisa no documento. Não, permanece o mesmo. Beleza, declarado a tag de doctype, a tag que identifica a nossa versão, eu vou revalidar aqui a tag de meta, né, de caracteres, e a tag de viewport. Por quê? A tag viewport, ela vai ser responsável por aplicar a disposição para responsividade na página. Ela não é a tag que faz todo esse trabalho, até porque nós utilizamos outros meios para fazer isso, só que com ela o navegador vai entender que ela tem disponibilidade para aplicação de responsividade, ou seja, o layout responsivo, que é a adaptação de padrões desktop para padrões móveis, né, para padrão de celular aí. Vindo um pouco mais para baixo, nós temos aqui uma div englobando um menu, né? A princípio eu vou deixar o menu nessa disposição, porém eu vou mudar aqui a div de dentro e vou nomeá-la para tag header, né, que é a tag que literalmente significa o cabeçalho. Ela que vai identificar para o documento que dentro dessa tag existe um cabeçalho com o menu. Nós poderíamos até então, na questão aqui, passar aí sim uma div e colocar aqui um texto qualquer com uma logo, por exemplo. Nós teríamos um documento um pouco desconfigurado lá em cima, mas já daria para ter noção do que sai disso daí, né? Vindo um pouco mais para baixo, nós temos aqui novamente uma tag div que engloba todo esse documento. Você vê que ela é a última tag a ser fechada aqui embaixo. E aí dentro dela nós temos o conteúdo, né? Para dar significado mais semântico a essa estrutura, nós podemos trocar a tag div e nomeá-la pela tag semântica main, que significa principal. Ou seja, ele é um campo único que carrega toda a estrutura do documento. Vamos fechar ela aqui. Então beleza. Caminhando um pouquinho mais aqui no nosso código, nós vimos que nós colocamos aqui a tag center. Aliás, o documento ele está com a tag center para centralizar o texto principal lá no documento. Não necessariamente eu poderia usar essa tag. Eu vou excluir ela daqui e vou nomeá-la por uma div. Por quê? Porque a div ela é interessante você usar para dividir compartimentos da sua estrutura, não para especificar o que é cada estrutura. Por exemplo, no caso aqui nós temos a tag main, e dentro da tag main nós declaramos uma div para poder dar nome a um elemento específico. No caso aqui seria o texto principal. Uma observação acerca dessa estrutura aqui dentro da div é porque vocês veem que tem uma tag aqui que já está descontinuada, que é a tag big. Ah, Paulo, então o que eu posso fazer? Como esse é o único texto principal da nossa página, vocês podem ver que ele está destacado lá em cima, a tag big ela fazia o trabalho de aumentar esse texto, por isso que ele está assim naquela representação a mais. Então nós podemos aqui tranquilamente eliminar tanto a tag big como a tag B, que significa bold, né, que é em relação à negritude aí da fonte, né? Digamos que ela é uma fonte mais em negrito, e aí se utiliza essa tag simplesmente para marcar o texto como negrito, tanto que se eu voltar no documento ele vai estar normal, se confundindo até com os demais textos. Então, Paulo, o que a gente pode fazer aqui? É interessante a gente usar uma tag que ela já existia no HTML, só que ela é muito importante principalmente para o SEO, porque ela é uma tag de título. Ela que vai dar destaque aí para o conteúdo da sua página, ela que vai identificar diretamente aí o texto daquilo que você está colocando, naquilo que você quer dizer. E se nós atualizarmos aqui e formos olhar novamente no documento, vocês verão que ele ganha um tamanho bem maior, ou seja, ele ganha uma ênfase maior em cima daquilo ali. Eu poderia diminuir esse texto, tentar aplicar um estilo inline aqui para centralizá-lo, mas por enquanto não vai ser necessário. Seguindo aqui com a correção do documento, podemos observar que foi declarada uma div, vocês podem ver que ela fecha logo aqui embaixo, e logo em seguida uma outra div. Como esse conteúdo está dentro de um conteúdo principal e existem textos e tópicos dentro dele, é mais interessante que nós troquemos essa div
por uma tag chamada section, né? Ela vai criar uma seção aqui dentro desse intervalo que vai ser responsável por destacar um conteúdo específico. Section, acho que eu coloquei aqui errado, volta div, e eu declaro a section aqui embaixo, que é o fechamento correto dela. Section, vamos lá. E aí, criado esse espaço específico, nós podemos enfim alterar essa div que está aqui dentro. Na verdade, ela está englobando um conteúdo dentro de uma seção, o que a gente pode chamar de artigo. Para isso se usa a tag article. Pronto, inserida a tag aqui dentro, nós podemos ver que a estrutura já está ganhando ares diferentes, né? Se você for notar pela estrutura em si, você já pode ver que lá em cima nós temos as tags de configurações, a tag de cabeçalho com a tag principal, e aqui você já nota que há uma separação distinta, né, de um topo de página para um corpo. Existem algumas observações em relação a essa tag, a tag de navegação, tag de rodapé, que elas não precisam obrigatoriamente estar somente no início ou no final. Dependendo do como o seu documento está sendo escrito, como a sua estrutura está sendo montada, elas podem sim serem replicadas a outros ambientes aí do documento que você está criando, não tem problema nenhum. Continuando, nós vemos que aqui eu havia declarado uma tag B, ou seja, a tag bold, mesmo modo que nós havíamos feito aqui no título teste de HTML semântico. Como essa tag é uma tag em negrito, eu poderia trabalhar ela de duas opções. Inserindo diretamente um H2, que seria um segundo título, ou então dando uma força semântica para esse conteúdo, chamando ele de strong. Nós temos ela fechando aqui embaixo. Strong. O que essa tag em si quer dizer? Ela representa para o mecanismo de busca que aquele texto tem uma força, ou seja, que ele é um texto relevante. Digamos que ele seria um segundo nível do H1, mas para intitular um texto no geral, né? Tanto que aqui embaixo nós temos um lorem ipsum, que é um texto fictício, e nós podemos englobar essa tag dentro de uma tag de parágrafo, que seria a tag P. Aí abrimos aqui em cima e fechamos ela aqui embaixo, tag P. Colocar aqui o seu fechamento e beleza. Vocês podem ver que ela segue o mesmo caminho aqui. O outro tópico que futuramente nós podemos abordar é acerca da indentação. Ele é algo extremamente importante quando se está construindo páginas e você tem uma estrutura um pouco mais extensa. Seguindo adiante, no finalzinho aqui, nós temos uma tag I, que é a tag responsável por deixar o nosso texto em itálico. Quando você tem essa estrutura, no HTML antigo, nas versões mais anteriores, ele simplesmente tinha a função de formatar e dar estilo para um texto. Porém, como nós já vimos aqui, nós já aprendemos que o HTML semântico ele tem a obrigação e a função de dar sentido e significado para as coisas. Com essa tag ocorre a mesma coisa. Temos a sua tag substituta, que é a tag EM, né, que seria o M aí para ênfase. Ela é responsável por manter o texto em itálico, porém ela passa um sentido semântico para o documento, dizendo que aquele texto tem alguma importância. Ele está lá em destaque, ele é um texto em ênfase. E aí logo aqui abaixo nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na parte acima, né? Declaramos aqui uma segunda seção, porque esse site ele tem duas seções com 2 artigos. E aí nós podemos fazer a mesma coisa aqui de cima, né? Abrindo e fechando as tags, declarando esse aqui para um texto em strong, abrindo e fechando o texto e colocando o lorem ipsum. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ele ficou no mesmo nível, abrindo e fechando o seu parágrafo. Isso é importante, é sempre importante você manter as tags dentro de blocos, porque na hora de estilizar, na hora de utilizar o CSS ali, facilita e muito a sua vida. Por quê? Porque existe um meio de seleção no CSS que nós usamos os próprios elementos para fazer esse esquema de seletores. E suponhamos que você estilize uma tag section, e se você não vincular essa tag a uma classe, esse estilo vai ser replicado também para a segunda section. E aí dá uma ligeira dor de cabeça dependendo do tamanho do seu projeto. Bom,
Vimos que nós concluímos todo o documento e seria interessante, no caso aqui, como eu coloquei essa tag EM fora da section, né, tanto que vocês veem que aqui em cima existe uma tag dentro da section, eu poderia chamar essa tag de footer, seria a tag de rodapé, até porque ela carrega um texto mais característico, né? Ele especifica quem que concluiu esse projeto, quem que criou esse projeto na verdade, que é a tag footer, né, que significa literalmente rodapé. Beleza, né, podemos ver aqui que a nossa estrutura HTML ele já tem algum significado. Algumas observações, eu particularmente gosto de usar dessa forma, é na criação de menus, de navbar, né? Aqui dentro eu esqueci de colocar e esqueci de falar para vocês. É sempre importante você criar essa tag de navegação para englobar o seu menu. Nave e fecha a nave aqui embaixo. Justamente pelas mesmas questões. Por ter um peso semântico, por trazer um significado semântico e por ser uma tag que vai facilitar na hora de estilizar. Além de que na hora que você bater o olho, você vai saber que aquilo se trata de um menu de navegação. Fica simples, não? Outra questão que eu particularmente utilizo para facilitar o desenvolvimento e para facilitar a estilização é guardar esses links dentro de uma lista não ordenada. Aí você declararia uma UL, chamaria as LIs e colocaria esses links, essas tags de âncora interno ao LI. É um modo bem fácil e bem prático também da gente poder trabalhar estilos em menus. Então é isso, pessoal. Em relação a estrutura HTML, nós podemos ver que ela está toda concluída e que ela deixa de ter aquele significado seco e passa realmente a nos parecer com alguma coisa.